Pode. Pode. Então, o item de hoje é o 46, da Seara dos Médios, a União. Reunião pública de 24/6/1960. Capítulo 31, dissertação 20. Só um momento, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estou ouvindo bem. Essa é a lição mesmo? Oi? É essa a lição mesmo? Pelo menos que passaram para mim foi. Não seria 28, não? Nós trabalhemos? Não é a quinta aula hoje? Que seria nessa escala de semana passada. Então, Mas hoje não é a sexta aula? não, hoje é a quinta. Aí, Então, mas não passou, a quinta aula não foi a semana que ele passou pelo slide? Que ele passou no nosso grupo? Não foi a quinta aula que ele passou? mas aqui na tela está como quinta aula, participantes encarnados na reunião mediúnica. Quinta aula. Então, é a quinta aula. Agora, se vocês quiserem Então, mas fazer a quinta aula você não passou a semana passada? A quinta aula, Margarete, foi pelo... Eu achei que fosse Só foi pelo Zap. Então, eu achei que como ela foi pelo Zap, e todo mundo tomou conhecimento, eu achei que essa seria a sexta aula. Na verdade era Por isso então. também que eu achei, mas na verdade foi eu que fiz a confusão, porque eu entendi errado. Achei que você tinha colocado nas tarefas lá a quinta aula. Então, você tem a sexta aula aí. Põe a sexta aula aí. Quer dar uma passadinha rápida, então, Vamos acertar isso. Pode ir lendo aí. Faz assim, Marisa, lê na 46 mesmo, a gente dá uma passadinha rápida na aula passada, vê se alguém tem alguma dúvida, e depois a gente vai para a sexta aula e já fica em dia. E o Evangelho? Também. O Evangelho. Mas pode seguir o Evangelho da sexta aula. O capítulo 19. Tá. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. Depois da leitura já é a prece inicial? Sim. Obrigada. Aí depois, se alguém quiser fazer um comentário da leitura, depois da prece inicial faz. Obrigada. Tá bom, Vou iniciar então, tá? Então vamos lá. Então, o item 46, União. Compadece-te e ajuda a fim de que possas servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Repara, porém, a atitude da vida para que ninguém falte à comunhão do progresso. Nada, não condene ela ao paralítico porque não ande. Da cadeira de rodas, não mancina os olhos enfermos, brune lentes protetoras. Não relega os mutilados à própria sorte, faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhes torcem as diretrizes, acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhes injuriam as leis, acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando o princípio, a muleta e o remédio. Olvidemos os defeitos do próximo na certeza de que todos nós encontramos sob o malho das horas na bigorna da experiência. Tolerância é o cimento da união ideal. E só a união faz a força. Entretanto, a força é força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam um incêndio. Pensa um pouco e atenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra
em fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. Acho que esse texto está bem numa situação que nós encontramos hoje, né? Se a gente fizer a união, todo mundo colabora, todo mundo participa, né, dessa nova situação. E a gente percebe que está tendo isso, né? Que está tendo essa resposta dessa união, dessa força para virar um mundo melhor agora. Pelo menos eu penso dessa forma, que esse vírus vai trazer um pouco mais de força de união para o ser humano. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, eu não. Não. Então tá, quem que vai fazer a prece? Marli? É. Tá me ouvindo, né? Isso. Tá me ouvindo? Sim. Tô. Vamos fazer, Marli. Bom, Jesus, mestre de amor, hoje eu estou tão em paz comigo. Parece até que nem faz sentido o que eu tenho chorado e o que eu tenho sofrido. Eu olhei o céu da minha janela e vi a sua presença tão bela, sorrindo e dizendo para mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante a chorar, não chore e não temas. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Senhor, me aceita ao seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado. Mas ela faz muito forçada, ela não é assim, ela força e não decora. O que está acontecendo? O áudio já está entrando. Alô? Oi. Pode falar, Marli. Estamos te ouvindo. Continua, Marli. Tá. Terminou? Senhor, me aceita ao seu lado e me deixa tocar o seu manto sagrado. E a graça que eu peço eu vou ter na sua luz. Senhor, consolai os que choram e os que sofrem, sem teto e sem pão. Pois ser feliz, na verdade, é quem tem Jesus dentro do coração. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Muito bom, que assim seja. Estou ouvindo vocês todos, tá? Entrei atrasado, mas consegui entrar. Estão me ouvindo? Tem muita gente falando, tá dando interferência, tô escutando a voz de todo mundo, menos da Marli. Posso fazer uma sugestão? À vontade. Vamos todos desligar o áudio e a gente só habilita o áudio quando a gente for se manifestar, pode ser? Eu também acho, porque está muito barulho. Sim, fica pegando barulho externo. Então, fica quem que vai fazer o evangelho, fica com o áudio e o restante, por favor, desliga. Tá, sou eu. Eu tô fazendo isso. Posso começar o evangelho? Pode. Não, o evangelho não, é depois da aula. Eu desligo o meu aqui. Rose. Oi. O evangelho é depois que o Radal dá aula. Ah, tá. É que ela deixa... Não, pode, na aula, gente, é porque o evangelho é para acalmar, para depois a gente fazer a parte prática. Eu acho que aqui dá para fazer antes, e depois a gente segue com as duas aulas. E depois vem a vibração e a prece final. Tá bom? Então, Nelcione, mas as vibrações, ela vai terminar com o passe coletivo. Por isso que o Radal tinha falado de fazer, depois da aula, o evangelho, as vibrações, o passe coletivo e a prece final. Ah, tá, então desculpa. Não foi isso que ele falou naquele áudio? Foi. Muito bem, pessoal. Então vamos fazer a aula, então. Então vai seguir com a aula. Então. Oi? Então só vai ficar o seu áudio.
A ordem Obrigada. Só estou tentando achar onde desliga o meu aqui. Eu perdi vocês. Vocês receberam essa aula aí pelo SAP, né? Que a Nelciane limpou e mandou para vocês, né? Vocês têm alguma dúvida sobre essa aula aí? Não. Eu acho Querem que ter ela foi bem alguma dúvida? explicada. Nelciane, você vai mudando o slide porque eu não consigo aqui. Nelciane? Eu acho que ela caiu. Ela tá, não, ela tá no Não, eu só mudo. desliguei meu som. Ela estava no mudo. Tá no mudo, só estou tentando achar onde que eu vou mudar o slide. É que eu não consigo mudar aqui. Está aí, né? Achou? Mudou. Pronto. Só que voltar, eu não sei. Vocês só sabem que os participantes da aula mediúnica são os pessoal, somos nós, né, os encarnados, né? A parte dos desencarnados, nós já falamos a semana antes de entrar na quarentena. Então, tem todas as aulas, em toda a sala de mediúnicas, nós temos o médium, né? Psicofonia, médium de sustentação, tem o de psicografia, médium de evidência, tem a pessoa que conversa com os espíritos e, logicamente, tem um dirigente, né? E visita os ocasionais. E vocês sabem que cada um faz numa reunião mediúnica? O que o dirigente, por exemplo, é a função dele na reunião mediúnica? Alguém tem entendimento? Qual é a função do dirigente? E coordenar o trabalho de forma que não saia de nenhum controle, de que os médios não se mantenham da forma que ele precisa se manter. É isso também. Nelciane, vai mudando o slide aí. Função de cada integrante. Bom, dirigente é isso aí, né? A direção de um trabalho mediúnico deve naturalmente estar em mãos de pessoas preparadas, com bom conhecimento doutrinário, experiência em relação à prática mediúnica. Logicamente, por isso que nós temos o estudo na casa nossa, em outras casas, que vão preparando as pessoas para assumir as funções diversas nas casas. E para isso, realmente, precisa ter conhecimento da doutrina espírita e conhecimento do Evangelho de Jesus. E, logicamente, que essa base do conhecimento que nós vamos adquirindo, que vão sendo passados para outras pessoas, nós vamos acumulando em nosso arquivo, que realmente vai nos dar base para participar de um trabalho mediúnico tão importante, né, para nós, para o nosso aprendizado, e importante também para os amigos espirituais que necessitam de todo o nosso carinho, de todo o nosso amor. Logicamente que ele é o responsável pela reunião aqui no plano terrestre, né? E a espiritualidade vai usar ele para passar orientações, para passar informações, aquilo que for necessário perante o trabalho mediúnico. Organiza todas as coisas, né? Todo o desenvolvimento do trabalho, escala as pessoas, quem vai fazer oração, quem vai ler. E, logicamente, que ele tem que ser assim, uma pessoa que ajude as pessoas a se incorporar, a se integrar um ao outro, né? Não impor condições, não dar uma de líder mandão, né? Dizendo para as pessoas que ela tem que fazer. E sim, não. Colaborando que a pessoa se coloca à disposição para fazer as funções necessárias. E ele pode acumular a função de conversador, dirigente, é a mesma coisa. Ele pode acumular duas funções, dirigente e conversar também com os espíritos. Vocês acham que ele Pode. Pode. Sim, pode. Sim. Realmente ele pode, desde que ele tenha a estabilidade para isso.
desde que ele tenha condições de separar. Vamos dizer que ele esteja um médium ostensivo e que ele tenha condições de conversar também. Então, ele tem que separar essa parte. Não deixar se envolver e só pautar a conversa para ajudar o irmão necessitado. O normal da pessoa que conversa seria que ele não fosse um médium realmente, sim, da passividade. Mas um médium que tem apenas a intuição, ou tem o conhecimento, a formação doutrinária, a formação na doutrina, e que tenha um bom diálogo, que tenha um bom jogo de cintura para conversar com os espíritos. Mas nada impede se quem dá passividade também não tenha condições de conversar, desde que ele saiba separar as situações, né? Aí, tá tudo bem? Sim. Sim. Tranquilo. Na verdade, a pessoa que está conversando com nossos irmãos espirituais, né, que eles necessitam de toda ajuda, como nós sabemos, ali é um pronto-socorro espiritual de atendimentos aos necessitados, né? Então, eles são, na verdade, são médicos, enfermeiros e demais funcionários de hospitais que estão ali pronto para realmente atender e ajudar aquele irmão que está precisando de ajuda. É lógico que ele deve ter uma conversa, assim, bem tranquila, bem serena, né? De forma que ajude aquele irmão que está passando por situação difícil, com dor, com medo, para que ele possa se aliviar e possa ser ajudado perante as suas dores e possa ser encaminhado de uma forma tranquila para um outro local onde ele vai ser melhor esclarecido. Tudo bem aí? Tem alguma pergunta? Oi? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Do slide anterior, quando você fala no orientador, negociador, é a pessoa que conversa com o espírito, com o desencarnado, é a pessoa que faz esse diálogo, como Sim. numa sessão de desobsessão, por exemplo. Sim. Ele conversa com o irmão necessitado. Tá. O médium, ao dar passividade a um irmão necessitado, então a pessoa vai conversar com ele, ver o que ele está precisando e oferecer a ele aquilo que ele está necessitando, né? Sempre sabendo que ali tem um irmão que necessita de todo o nosso carinho, todo o nosso amor, né? Não importa o que ele fez, deixou de fazer. Ele ali é o irmão necessitado e necessita do nosso amparo, do nosso carinho, do nosso amor. Esse que é um dialogador, um negociador. Tá. Não é um negociador, né? É uma pessoa que conversa, que nem um enfermeiro, um médico tentando ajudar o paciente a se livrar das suas dores. Tá, obrigada. Bom, nós temos a orientação aí que o Raul Teixeira nos trouxe, né? Opa! Quando dialogares com o desencarnado, se te cabe tal função no serviço mediúnico, não te feche no preconceito, supondo que esteja em condições gerais melhores que a deles, só porque é o esclarecedor. Ele está nos falando, na verdade, que nós estamos todos no mesmo barco, né? Nós não somos melhores do que ninguém. Então, quando vem o irmão sofre baixa condição, vamos dizer dessa forma, nós não devemos realmente tentar impor a nossa condição superior, né? E poderíamos achar que temos, né? Nós estamos ali para amparar e ajudar, e não ter preconceito contra ninguém, né?
Não importa quem esteja ali conversando conosco, seja um assassino, um bandido, ou uma prostituta, ou um homoafetivo, não importa. Então, nós estamos ali para atendê-lo da melhor forma possível. Então, ele continua, mostra simples, aberto para ouvir, seja o que for que eu digam, respondendo o que seja possível, com espírito de verdade e compreensão, exercitando a difícil humildade. Alguma pergunta? Oi? Não, eu não. Não, Bom, eu também não. o que é a mediunidade? Volta lá, Neuciones, passou. Adal, tem alguém Voltei com o já. áudio ligado e tocando música, está interferindo. Eu passei, mas eu voltei já. Para mim aqui está tudo em ordem. Né? Aí talvez seja o equipamento de vocês aí. Eu também estou ouvindo. Oi? Neuciones, volta um slide aí. Eu já voltei. Ó, essa daqui, que você estava falando. Aí a próxima, essa aqui. Você deletou, né? É? Bom, acho que você deletou da mediunidade, né? O que serve a mediunidade para nós? Vem depois. Nós entendemos a mediunidade. Essa aqui, ó. É. Ainda tem uma. Espera aí. Anterior. Espera aí que eu vou voltar na qualquer mesmo. Utilidade. Essa daqui, que fala sobre quem são os médios ostensivos da reunião. Tá escutando? Bom, médios ostensivos, psicofonia, psicografia, vidência. Aí nós vemos que... Oi? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Nós vemos que é importante os médios ostensivos, aqueles médios que dão passividade, né? Que nós chamamos médio ostensivo aquele que tem a faculdade bem caracterizada, né? Porque todos nós somos médios. Isso vocês sabem que todos nós somos médios. Então, mas é aquela pessoa que realmente tem aquela mediunidade bem caracterizada e que tem mais facilidade, mais sensibilidade para permitir que o irmão venha e fale através dela, né? Então, nós temos vários. O psicofônico, ele empresta um recurso da voz. Tem os que escrevem, né, através de escrita, que também pode falar. Normalmente, todos que escrevem, eles têm totais condições de falar, né? E o trabalho mediúnico logicamente, que há preferência para o médico que fala e não o que escreve. Porque nós não vamos ter como, na verdade, ajudar a pessoa somente escrevendo uma mensagem. Né? Ouvidentes são aquelas pessoas que veem o espírito naturalmente, mas não com os olhos da carne, né? Mas sim com os olhos da alma. E, logicamente, que ele pode ver, mesmo com os olhos fechados. Tudo bem, Dei? Sim. Alguma pergunta? Meu senhor, mudei. Você voltou, meu Deus? Não tem, é o próximo mesmo. Só um descritivo sobre É isso aí, né? A verdade é a serviço do próximo, é a grande oportunidade que nos dá a espiritualidade superior. Olha, o reequilíbrio do nosso perispírito, superando assim gratuitamente o desajuste oriundo de nossas ações pretéritas. Para a desarmonia com o bem. Tem alguma coisa que está dando microfonia. Então, a mediunidade, o trabalho mediúnico, é uma oportunidade de aprendizado muito grande. É uma sala de lições que nos chegam e que nos fazem refletir sobre a nossa vida. O que nós estamos fazendo, na verdade, aqui e agora, encarnado.
Porque nós escutamos o que eles fizeram na vida presente da reencarnação dele e depois que eles passaram para o mundo espiritual. Eles nos trazem todas as suas dores, todo o seu sofrimento, todo o seu medo, o seu receio, e trazem os motivos por que fizeram isso. Então, é uma aula que nos trazem e que, se a gente for incorporando em nós, e nós formos refletindo, nós vamos ver que o único caminho que nós temos realmente é ir nos tornando pessoa melhor. É fazendo com que nossos sentimentos, nossos pensamentos vão se tornando cada vez mais fortes, mais positivos, com sentimentos cada vez melhores. Tudo bem por aí? Sim. 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 Espera aí. Manda aí, Luciano. Próximo. Esse aí já foi. De sustentação. Hã? Esse não, já foi. Ah, não, método de sustentação, não? Não. Bom, o método de sustentação, geralmente, são aqueles que nos ajudam no trabalho mediúnico. Ele não tem mediunidade ostensiva, mas ele tem em si a potencialidade de nos ajudar com o seu amor, com o seu carinho, com seus pensamentos positivos. Porque eles estão ali como um elo da corrente. E a corrente bem formada, bem unida, bem harmoniosa, é que vai dar realmente condições da espiritualidade de trazer aqueles irmãos que necessitam estar presentes ali, seja eles qual irmão forem. Então, eles colaboram muito com o andamento da reunião. Sustenta totalmente o trabalho. Eles estão emitindo energia mental, né, de pensamentos de amor, de carinho, de aconchego. E está colaborando com todos nós que trabalhamos no trabalho mediúnico, seja aquele que está já conversando, seja o dirigente, seja o médium ostensivo, e o comunicante em sofrimento. Então, dessa forma, o método de sustentação ele favorece o trabalho aos benfeitores espirituais. Muito. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? O Radal, eu tenho, porque médio de sustentação, que eu acho que é o meu caso, então me interessa o assunto. Eu acredito que eu seja uma médium de sustentação. Eu posso vir a ser um dia uma médium ostensiva ou... Pode, se tiver na sua programação, se você fez uma programação no espiritual para isso, para em determinada idade a sua mediunidade for aflorando, é lógico, você trabalhando no trabalho mediúnico, você vai se harmonizando, vai percebendo, a espiritualidade vai trabalhando com você, e se for o caso, um dia ou outro, ela pode começar surgindo de uma forma mais leve, mais tranquila, e até mesmo você pode começar a dar passividade, né? Ok, obrigada. Oi. Oi. Bom, sustentação. Opa, agora passei demais. Anterior. E o que esse relógio está fazendo aqui? Então, na verdade, tudo que a gente emite, todo nosso pensamento é uma força criativa imensa. Tudo que a gente projeta, né, a espiritualidade está recebendo. Então, quanto mais a gente emitir pensamento de paz, de fraternidade, de amor, né, de união, isso vai ajudar muito a espiritualidade com o trabalho. Então, logicamente, que todo o trabalho mediúnico, todo o pessoal da sustentação, e não só da sustentação, todos os presentes no trabalho mediúnico, tem que estar nessa união de pensamento, nesse clima de reações bem fageiras, né? Faculdando as meios espirituais presentes um recurso precioso à formação do seu povo universo. Ali eles vão estar nos ajudando tanto a nós encarnados e tanto aos desencarnados, né? Então, porque todos nós, na verdade, somos necessitados do auxílio, do amor deles. E lógico, né, e muitos desses irmãos, mesmo não estando ali na presente, eles vão ser ajudados de uma forma
pela espiritualidade à distância. Porque quando nós estamos ali conversando, quando nós estamos ali ajudando, ele direciona nossas conversas, nossos sentimentos, nossos pensamentos a determinado grupo, para que eles grupos de irmãos sofredores, para que eles possam ouvir e também sentir a energia do amor que nós estamos projetando sobre eles. Tudo isso está no livro de Desobsessão, capítulo 51. É um livro bem interessante, né? Quem não leu, pode ler, tem muitas coisas sobre o trabalho mediúnico. Alguma pergunta sobre isso? Bom. Aqui, se quiser, pode ter. Já estava na aula anterior, não sei se alguém ficou com dúvida. Vamos pular, porque eu tinha falado que a gente ia ver mais para frente, mas eu acho que devido às circunstâncias é melhor a gente pular. Se alguém vai dando uma olhada aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente dá uma parada. Tá bom. Bom, logicamente que todos nós temos que ter nossos pré-requisitos para participar de um trabalho mediúnico. Por isso que todos nós estamos estudando, né? Por isso que nós temos que buscar estar sempre estudando. Buscar cada vez mais conteúdo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, né? E, logicamente, que a gente tem que trabalhar conosco mesmo. A gente tem que se conhecer. A gente tem que estar sempre nos aprimorando, tanto intelectualmente como moralmente. Então, conforme a gente vai se conhecendo, conforme a gente vai analisando o que nós temos de defeito, vamos dizer entre aspas, né? Nós vamos corrigindo isso aí e nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos tornando uma pessoa moralmente melhor. Exatamente, isso aí o interesse especial é realmente ajudar o próximo, é tentar diminuir as dores daquele que está passando por situação difícil. Nós estamos falando de desencarnados, mas também temos e poderemos adotar essa postura de ajudar também os irmãos encarnados, né, que estão próximos a nós, que também necessitam de ajuda, necessitam do nosso amparo, do nosso carinho. Tudo bem? Beleza? Sim, tudo bem. Muda aí, Luciano. Vamos pular esse. Bom, aí... Vamos pular, peraí. Porque senão vai prolongar. Isso. Anterior, Luciano. As visitas ocasionais na reunião. E aí, Luciano? Oi. Volta. Então, você não quer pular esses slides para a gente não perder muito tempo? Um monte de slide aí, Luciano. Volta. Radal? Oi. Você não quer pular esses slides que a gente já viu de uma certa forma para não perder muito tempo? Tá bom. Tá, que o assunto aqui são, no caso, os participantes. E também tem as visitas ocasionais. Então, vamos direto para as visitas ocasionais para a gente não ultrapassar muito da hora. Então, tá bom. Bom, e vocês entendem essas visitas ocasionais? Muitas vezes as pessoas querem ir ao trabalho mediúnico por simples curiosidade, né, para ver como funciona o trabalho mediúnico. E outros querem saber o que acontece no trabalho mediúnico, né? O que acontece lá, né? Então, o que é? O serviço de organização não é um departamento de cortesias sociais, né? Não é uma porta aberta para todo mundo entrar, ver o que está acontecendo e sair. Então, a presença, quando se recebe a presença do visitante, ela deve ser, sim, bem ocasional mesmo e restrita. E ela tenha realmente uma finalidade útil que justifique a sua presença na reunião. É que nem o caso de vocês. Vocês estão fazendo o 4º ano, então a presença de vocês no trabalho mediúnico, como visitante, é útil, né? E justifica a finalidade de vocês estarem presentes naquela reunião. Então, qualquer presença que deve ser analisada com bom senso, né?
Não é porque alguém, seja quem for, quer ir ao trabalho mediúnico, tem que ser analisado o porquê ele quer ir lá e qual o motivo dele ir lá, né? É logicamente que quando a pessoa vai para uma sala dessa, ela deve ter o preparo necessário. Como nós já conversamos, uma pessoa totalmente despreparada, sem conhecimento nenhum, na verdade, não vai acrescentar nada. Muito pelo contrário. Ela vai, de alguma forma, prejudicar o ambiente do trabalho. As visitas devem ser sempre em números pequenos. No máximo, 3 pessoas, né? Para que o trabalho tenha uma harmonia tranquila. Tudo bem daí? Tem alguma pergunta? Radal, viu? Quando você fala essa pessoa ir para conhecer o serviço, mas essa pessoa tem que ser tarefeira da casa, não é qualquer um não, né? Ah, sim, tem que ser da casa. Às vezes pode acontecer de uma pessoa de uma outra casa, né, querer conhecer o trabalho. Aí precisa ser conversado, e também não... porque ele necessita de estar presente no trabalho desse. Eu já participei de outro trabalho como convidado. Mas, na verdade, na nossa casa, tem que ter os cursos, tem que fazer os cursos, e tem que ter condições para ir ao trabalho mediúnico. Não é porque uma pessoa trabalha em outro local que ela vem ali e possa entrar no trabalho mediúnico. Nesse caso, não é aconselhável. Então, tem que ter todo o preparo necessário, tem todo o curso e tem que ter a autorização, logicamente, dos responsáveis da casa. Tudo bem? Ok. Beleza. Vai aí, meu senhor. Ô, Radal, Oi. tá me ouvindo? Ouvindo. Hã? Ouvindo. Pode falar. Eu gostaria de saber se do 4º ano tem que manifestar a vontade de participar da reunião ou não, se todos iremos participar, tipo assim, para um estágio, conhecer ou não, tem que ter já a mediunidade e querer participar dessa reunião. Não, no caso de vocês que vão fazer o estágio, todos vocês, se assim vocês desejarem, quando retornar às aulas presenciais, vocês estão liberados. A Margarete ela vai fazer uma escala de quem quer ir, quem não quer ir, e dependendo do dia, segunda, terça ou quarta. Então, vocês do 4º ano, quando voltar à aula presencial, tem ou não tem a modalidade, vocês vão fazer esse estágio sim. Tudo bem? Ok, obrigada. Radal, sou eu, o Thiago, falando. Então, se caso tiver algum interesse em fazer, é só eu procurar a Margarete, certo? Ah, sim. Ela vai providenciar a lista e vai fazer quando tiver a volta nossa. Então, todos vocês, logicamente, estão convidados e devem realmente participar nesse estágio de 3 aulas para ver como funciona o trabalho mediúnico. Se vocês realmente se sentem bem, se vocês realmente gostam do trabalho e se vocês realmente vão se sentir útil ao trabalho, né? Porque muitas vezes a pessoa tem ele é ostensivo, mas ele não se sente bem no trabalho mediúnico. Então, ele prefere não trabalhar e trabalhar de outras formas. Mas todos vocês, tranquilamente, serão bem recebidos no trabalho mediúnico. Tá ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai aí, meu senhor. Já mudou. É essa daí. Hã? É essa tela aí. Tá certo. Bom, eu já falei das 3 vezes, né? Guiar-se pela fé raciocinada e devoção assimilante, né? Agir para eliminar preocupações e impressões negativas em relação ao intercâmbio mediúnico. Participar frequentemente de palestras e reuniões públicas. Participar de grupos de assistência social, trabalho voluntário, se possível, dispensando qualquer tipo de pagamento ou benefício. Realizar semanalmente o evangelho no lar. Dedicar-se à tarefa espírita com respeito, simplicidade e boa vontade. Resumindo, amor. Tudo bem?
Alguma pergunta? Não. Vai aí, meu senhor, então. Seguindo. Postura e vigilância do médium no dia a dia. Bom, logicamente que a postura nossa tem que ser no dia a dia, né? Não só do médium, no cotidiano. Então, tem que ter, todas as pessoas têm que ter essa postura boa. Nós, né, que estamos nos esclarecendo, estamos aprendendo, sabemos que nós temos que ter cuidado com nossos pensamentos, com nossas palavras e com nossas ações, né? Porque depois que nós atiramos a flecha foi atirada, não tem como trazê-la de volta. Então, por isso que nós temos que realmente pensar, analisar, antes de a gente praticar a ação. É lógico que essa qualidade de pensamento determina a nossa saúde ou a nossa doença. Conforme o nosso sentimento, o nosso pensamento, nós vamos nos fortalecendo e ficando cada vez mais são. Agora, se a gente tivesse pensamento de tristeza, melancolia, de pensamentos baixos, a tendência é realmente a gente ficar com o corpo doente, né? Então, tudo depende, na verdade, de nós, do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso sucesso ou do nosso fracasso, do nosso progresso ou não. Pelo princípio da sintonia, atraímos sempre o espírito que nos identifica mentalmente. Quer dizer, toda vez que nós projetamos pensamentos, é como linhas telefônicas, tudo uma cruzando com a outra. E o nosso pensamento vai se cruzar com a linha que está afinizada conosco. Se nós estamos com pensamentos negativos, praticamente toda essa linha vai se sintonizar conosco. Se nós estamos cada vez mais com um pensamento bom, amoroso, logicamente que nós estaremos sintonizando com espíritos bons. Entenderam? Sim, é bem o que a gente está vivenciando no momento, né? Com tantas notícias, é a situação que nós estamos passando. Tem que orar e vigiar muito para podermos nos auxiliar e também auxiliar os irmãos. Muito bem. Alguma pergunta? Não. Então vamos embora. A continuação. Está acabando. E nós temos que nos vigiar diariamente, né? Minuto a minuto. Para que a gente perceba qual a influência que nós estamos tendo, né? O que nós estamos nos expondo. Então, simplesmente basta a gente analisar o que nós estamos pensando, né? O que nós realmente queremos, né? Para saber o que está nos acompanhando. Na verdade, quando nós vamos, né, dormir, o nosso espírito sai do nosso corpo. E, normalmente, a tendência é que ele vai ao local onde nós gostamos. Seja bar, seja um lugar bom, seja sala de estudo, seja conversa com amigos espirituais que nos ajudam. Aquilo que nós levamos dentro de nós é que nós vamos encontrar quando a gente sair do corpo físico e ir para o plano espiritual. Então, nós devemos ter a consciência que o nosso compromisso com a humanidade, a servir do bem, com o espírito que assiste. Então, nós devemos ser compromissados conosco mesmo e compromissados com os espíritos do bem. Para que, na verdade, nós vamos mudando o nosso comportamento. O médium vai se tornando um médium cada vez melhor, cada vez mais preparado, cada vez mais apto a trabalhar na seara de Jesus. E, logicamente, que tudo isso nos leva a cuidar cada vez mais da nossa moral. Tudo bem? Beleza? Fim, última tela. Então, tá aí, ó, o melhor médico para o mundo espiritual não é o que esteja portador de múltiplas faculdades.
mas é aquele que esteja sempre pronto a aprender e sempre pronto a servir. Quer dizer, não adianta nada o médico ser evidente, dar passividade, ter palavras lindas, receber mensagens maravilhosas, né? O que o Chico nos fala é que nós estejamos sempre dispostos a aprender, porque a nossa vida é essa, aprender de forma contínua. Nós não devemos nunca parar de aprender. Nós aprendemos, reaprendemos, aprendemos e vamos seguindo. E, logicamente, quanto mais nós estamos aprendendo, nós estamos mais aptos a servir as pessoas que necessitam de uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de respeito, seja lá o que for que ela esteja necessitando. Então, nós estejamos prontos a servir em qualquer ambiente onde nós estejamos. Tudo bem? Ainda tem mais uma tela. Uma frasezinha de reflexão. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Chico. Bom, gente, agora se alguém quiser ir no banheiro, tomar uma água, eu vou procurar outro arquivo aqui. Seria, então, essa aula que vocês estavam falando, né? Estão escutando? Sim. Participante do cardápio? Não, já foi isso aí, né? Essa já foi, então, isso que eu falei. Se alguém está precisando fazer um xixizinho ou tomar uma água, alguma coisa, fica à vontade que ainda eu vou levar uns segundos, uns minutinhos aqui para achar outro arquivo e carregar outra tela. Cuidado aí. Tudo bem, pessoal? Se tem alguma dúvida sobre essas coisas, enquanto a Nessone acha outra aula aí? Ô, Radal, eu tenho. Pode perguntar. Se o médium começa a trabalhar numa casa, mas ele vai em algum determinados dias em outra casa para tomar um passe, isso é problema ou não? Esse aí está na outra aula, mas não é aconselhável, né? A pessoa, se tiver estrutura para isso, mas o aconselhável é que eles realmente trabalhem numa casa só. Então, se for numa casa. Eu, por exemplo, eu já passei em outras casas, enquanto trabalhei aqui, trabalhei em outra, e realmente não é muito legal, porque é um desgaste muito grande, né? O médico tem que ter uma capacidade de concentração muito forte, ele tem que ter condições de separar as coisas. Então, não é aconselhável realmente se a pessoa está numa casa, trabalha no trabalho mediúnico, está numa outra casa, trabalha no outro trabalho mediúnico, na outra trabalho mediúnico, porque tem diferenças de uma casa para outra, a forma de trabalhar. Então, realmente, o aconselhável que realmente trabalhar somente numa casa. Sim, eu entendi. Esse ponto você até colocou na outra aula e ficou bem entendido para mim. Na verdade, é uma dúvida assim. Trabalho numa casa, mas vou em outra casa para tomar o passe. Isso é um problema ou não? Não, isso aí não. Você para assistir palestras, evangelho. Isso. Pode ir onde você for. Agora, especificamente o trabalho mediúnico, é bom se manter só numa casa. Legal. Nós somos livres para ir aonde nós quisermos. Se quiser ouvir palestra, evangelho, tomar passe em outras casas, tudo bem. Legal. Muito obrigado. Gente, a Margarete me ligou agora.
falou que a internet deles caíram, não conseguindo voltar. Ela vai tentar entrar pelo dados móveis, tá bom? Legal. Ok. Bom, essa aula seria a sexta aula, né? Então, ausência, impedimentos, dificuldades e avaliações, né? Aqui tem um trechinho, conforme a intensidade da tua fé, agirá fazendo de tua vida aquilo em que realmente acreditas, né? Quer dizer, Joana está nos falando aqui a fé nossa que vai fazer aquilo que nós acreditamos, né? Se a nossa fé for pouca, nós vamos estar sempre duvidando e deixando de fazer aquilo que nós queremos. Se a nossa fé realmente é forte, nós vamos agir e vamos caminhando realmente aquilo que nós acreditamos. Tudo bem? E senhor? Oi, tô indo. Aí o Paulo nos fala o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e de teu ensino, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quer dizer, estamos cuidando de nós mesmos, estamos aprendendo boas coisas, estamos perseverando no bem, porque se nós estamos fazendo isso, logicamente que nós, entre aspas, nós vamos nos salvar e também estamos ajudando a outras pessoas que nos ouvem a também ser conduzidas por esse caminho, entre aspas, de salvação, né? Tudo bem? Tudo bem aí, gente? Ok. Manda aí. Então, o nosso amigo Manuel informa: médios e mentalidades poderão prestar-se grandes favores, mas para que atuem com segurança e correção no serviço que te é necessário. Precisa igualmente de segurança e correção na parte que te compete. Então, nós poderemos realmente dar grandes coisas à espiritualidade, né? Porque eles nos ajudam e nos dá a segurança e nos dá a correção necessária que nós necessitamos. Então, na verdade, nós devemos retribuir isso também, tendo a segurança necessária e nos corrigindo naquilo na parte que nos compete. E ele fala assim, obra, nós não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Ou seja, nós não estamos aqui para crucificar o irmão que, de alguma forma, está cometendo alguma coisa errada. Nós não estamos aqui para aniquilar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar essa imperfeição e se tornando perfeito, para acabar aquilo que se está inacabado. Então, nós precisamos trabalhar constantemente para ajudar e não para destruir, né? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, Opa! Ausência e impedimento, né? Todo compromisso que assumimos espontaneamente merece consideração. No entanto, só um compromisso nos parece verdadeiro e irreversível. O que temos para nós próprios, para com a nossa evolução, esse é intransferível, inderrogável. É o nosso compromisso, né? É o compromisso que nós assumimos. Significa dizer que é preciso revelar compromisso com a tarefa que foi aceita, espontaneamente, uma vez que a frequência irregular, a reunião mediúnica, indica desinteresse com a tarefa. André Luiz recorda que os participantes que agem estão esquecidos de que toda a edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Então, quer dizer, nós assumimos o compromisso com a tarefa que nós aceitamos. Ninguém nos forçou a nada. Ninguém botou uma arma na cabeça e disse, você vai trabalhar num trabalho mediúnico. Nós aceitamos, né?
Então, é um compromisso nosso. Então, não justifica uma pessoa que está no trabalho mediúnico e, de vez em quando, quando eu tiver vontade, né? Porque ela, na verdade, se importa com o trabalho mediúnico. Não tem nenhum interesse. Logicamente que surgem situações difíceis para nós, que muitas vezes nós temos que lutar. Mas não é qualquer coisinha que vai nos afastar num trabalho mediúnico. Então, André Luiz fala assim, quer dizer, de nós, se nós realmente passamos por essa situação de frequentar um trabalho mediúnico de vez em quando, né, nós, na verdade, estamos esquecendo de nós mesmos. Estamos esquecendo de nos fortalecer a nossa alma na disciplina, na educação, no esforço e na perseverança. Então, se vocês estão, assim, pretendendo entrar em um trabalho mediúnico, pense bem, porque é um compromisso e é uma responsabilidade muito grande quando aceita. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, meu senhor. O que pode nos impedir de comparecer a um trabalho mediúnico? Quais as razões que nós poderemos alegar para não chegar ao trabalho mediúnico? É porque nós estamos assistindo um futebolzinho, novela, ou qualquer outro motivo. Ou estamos num barzinho, conversando com nossos amigos. Qual seria o motivo, realmente, da nossa ausência no trabalho mediúnico, o qual nós nos prontificamos, o qual nós aceitamos a responsabilidade de trabalhar? Vocês sabem o porquê? Acho que é alguma coisa mais séria, né? Um impedimento de saúde, algum acontecimento sério nas nossas casas, alguma coisa séria, não... Sim, sem dúvida. Nesse olho? Isso não é nem só no trabalho mediúnico, na desobsessão, é do trabalho da casa, de uma forma geral, porque é um trabalho que é para nós mesmos, só que a gente faz parte de uma equipe. E a equipe, não só a equipe dos espíritos mentores, mas a equipe encarnada conta com o nosso trabalho. Então, muitas vezes, o que acontece, que às vezes a pessoa da casa, digamos, coloca para a gente, que pelo menos as pessoas avisem, o compromisso o respeito de avisar, porque alguns somem, não dá nenhuma satisfação, vamos colocar assim. Não que alguém tenha que dar satisfação, mas o simples aviso, não posso ir. Então, já se sabe que não pode mais contar com a pessoa, ou não pode contar com a pessoa naquele dia, que é válido para qualquer trabalho, inclusive os trabalhos voluntários. Bom, aí está aí, a questão da ausência e impedimento representa um obstáculo à qualidade do trabalho mediúnico. E, ainda que se considere a ocorrência de situações que são plenamente justificáveis. Bom, é que nem vocês estão no trabalho de vocês. Vocês vão dizer que tenha 5 pessoas no mesmo departamento. Há funções para cada uma delas que tem que ser feito. Logicamente, se faltar 2, vai prejudicar bastante o trabalho das outras 3. Não acontece isso? Sim. Então, na verdade, nós temos componente do trabalho mediúnico que falta, logicamente que eles, de certa forma, eles estarão realmente trazendo um obstáculo, uma qualidade melhor ao trabalho mediúnico. Porque o trabalho mediúnico necessita de harmonia, de paz, e que as pessoas estejam constantes, né? E esteja sempre pronta para trabalhar no trabalho mediúnico ou em qualquer outra função.
Então, logicamente que todos nós temos nossas dificuldades. Não tem ninguém que não tenha dificuldade, ou por um motivo ou outro, ou porque aconteceu alguma coisa. Então, quando realmente não dá para superar as dificuldades, nós temos que notificar ao dirigente ou alguém da reunião que nós iremos faltar, porque aí não fica aquela pressão assim de e o fulano, não vem, ele está atrasado. Não, ele mandando a mensagem, olha, o fulano, a fulana não vai poder comparecer no trabalho de hoje. Aí tudo bem, aí a gente fica mais tranquilo e toca a reunião. Né? Porque sempre tem a preocupação de quando a pessoa não informa que não vai comparecer à reunião, o que aconteceu, né? Ou por que ele não está atrasado ou não compareceu. E isso realmente traz uma energia um pouco, vamos dizer, um pouco baixa, né? Devido à preocupação que nós estamos sentindo. Tudo bem? Tudo bem. A Margarete e o Vladimir aí de volta? Ok. Já vou, deu certo. Que bom, deu certo. Bom, como eu fiz, né? A vitória do bem, como afirma o apóstolo Paulo em cartas aos Galatas, né? Requer perseverança. Jamais devemos desfalecer. Essa assertiva pode ser aplicada em qualquer situação, inclusive na reunião mediúnica. A gente não, como disse, ele está falando que a gente não deve desfalecer, né? A gente não deve amolecer, né? A gente não deve, como diz, sentar na beira da estrada e ficar, né? Nós temos que continuar. Por mais difícil que seja a nossa situação, nós temos que ficar ativos, né? Devemos ficar acordados para o trabalho constante, né? Em qualquer situação que nos aconteça na vida, principalmente na reunião mediúnica, né? Então, nós aqui não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo sempre faremos se não houver falecido. Quer dizer, confie em Deus. Quer dizer, se a gente continuar trabalhando constantemente, buscando fazer o bem, logicamente que nós vamos colher em nossos teleiros coisas boas, né? Porque nós não estamos dormindo, não estamos desfalecidos, nós estamos acordados e trabalhando constantemente, confiando plenamente em Deus, né? Tudo bem, Dave? Tudo bem. Tudo bem. Entendeu? Tipos de impedimentos e soluções. Sabemos quais são os impedimentos? Alguém sabe algum impedimento que pode ocorrer? A Marisa já falou alguns aí, né? Doença, motivo de doença. É Sim. isso? Esse é o motivo justo, né? Dependendo da doença da pessoa, ela não tem como fazer o trabalho mediúnico mesmo. Eu acho que o dia que você não está bem, que você percebe que você está baixo astral, se você vai numa reunião mediúnica, que nem você acabou de falar, você coloca muita coisa a perder, porque você acaba contaminando todo o ambiente com pensamentos não elevados. Não sei se é certo falar assim, Radal. Bom, aí muitas vezes a gente não está bem e normalmente a gente vai ser melhor ficar em casa. Não é o correto. A não ser que seja uma coisa bem grave, mas caso contrário, o correto é a gente comparecer no trabalho. Ou fica lá no salão ouvindo o evangelho, ou conversa com o dirigente na sala do trabalho mediúnico. Aí ele fala, realmente você fica lá embaixo para você. Mas se ele perceber que pode ser útil, fica aí, talvez você, depois do trabalho mediúnico, você saia bem melhor do que você chegou. Isso acontece e já aconteceu muitas vezes em nossa casa. Muda aí, né, senhor? Está indo. Bom, chuva, né? Dizem que os espíritos são grandes, né? Porque não pode chover que todo mundo some.
A chuva realmente é um empecilho para a gente não comparecer no trabalho mediúnico? Depende. A chuva não, mas o transtorno que ela pode trazer, sim. Ah, sim. Aí tudo bem. Um dilúvio, né? Gente. Uma árvore no caminho? Põe aí o que foi falado da chuva aí, Luciano. É necessário vencer os precados que o tempo é capaz de oferecer. Quer dizer, é lógico, quando se houver uma tempestade, um temporal, aí realmente fica difícil. Mas chuva, quer dizer, não é uma desculpa razoável para se dar, para não comparecer ao trabalho. Visita inesperada, né? De repente a gente está pronto para sair para o trabalho. Aí toca a campainha, vai ver é a sogra. Aí complicou tudo. Aí é a sogra. Aí que você traz a sogra para reunião. Exatamente, eu levaria junto. Bom, hoje em dia tem celular, né? Nada melhor do que bom senso da pessoa mandar uma mensagem para o celular, né? Posso ir na sua casa? Não. Não, hoje não, querida. Hoje eu tenho um compromisso. Mas te receberei com muito prazer amanhã, né? Agora, se bater na porta, o que nós íamos falar, né? Sem avisar, chega e bate na porta. Bom, a gente compreende, né? Mas a pessoa, o trabalhador, o tarefeiro da obsessão, vai falar com ela de uma forma bem delicada, né? Empregando franqueza e humildade, sem esconder o móvel da ausência que se vê compelido. Olha, normalmente, as pessoas que estão mais achegadas a nós, que nós conversamos, que visitamos ou nos visitam, nós já devemos deixar a elas bem esclarecido que nós temos compromissos determinados dias, né? Se comparecer sem avisar, a não ser que seja um motivo muito útil mesmo, é usar a franqueza e falar que ela será bem-vinda em outro momento. E nós temos o nosso compromisso, como ela está sabendo. Isso hoje em dia é um pouco mais difícil, né? Na época que a André Luiz escreveu isso, não tinha WhatsApp, telefone e formas de avisar. E também pode acontecer no início, quando a gente começa a trabalhar, até que as pessoas se acostumem com os nossos horários. Depois, eu tive um pouquinho desses problemas no começo. Depois, acabam se acostumando. E tudo com jeitinho, com o tempo. Muito bem. O que quer dizer esse contratempo aí? O que pode acontecer em nosso caminho para o trabalho que pode nos atrasar ou impedir que a gente vá ao trabalho mediúnico? Quebrar o carro. O que é? Quebrar o carro. Aí já é difícil mesmo. Mas tem o Uber, né? É verdade. Tem o carro lá e chama o Larga Uber. o carro lá e vai de Uber. Oi? Esse momento que estamos vivendo hoje. É um contratempo, né, Janete? Baita contratempo. Baita contratempo. Bom, é isso aí. Normalmente surgem muitas situações em nossa vida. Perda de chave, carro, do carro, trânsito difícil, celular que toca, briga de cachorro em casa, né? Às vezes você está pronto para sair, os cachorros começam a brigar. Mas nós temos que resolver tudo da melhor forma possível. Cônjuge. Oi? Cônjuge. Também. Você vai concordar? Essa foi boa. O impedimento natural, né? Ainda bem que vocês vão juntos para a aula, né, Vladimir? Vladimir, Margarete, a Márcia, Clodoaldo.
Eu não vou exatamente junto, vou até lá, mas também não tem problema. Natural, muitas pessoas já falou aí, né? O que é o impedimento natural? Eu vejo que às vezes tem impedimento que você está de boa, levanta, fala, hoje é dia de eu ir no centro, mas de repente dá um revertério na sua vida, parece que tem alguma coisa que te impede de ir naquele dia nos estudos ou participar. Isso é um impedimento, eu acho que até da própria mediunidade mesmo, e você não sabe lidar ainda. Isso eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com o tempo. Mas aí seria, né? Porque aí, quando acontece isso, aí é que a gente tem que lutar realmente e comparecer. Né? Sim. Porque se a gente for se abater e deixar que esse impedimento que você está falando tome conta da nossa vida, a gente não vai comparecer nunca aos trabalhos. Né? Mas muitas vezes a gente não sabe lidar, né? Até que você aprende a lidar com isso, né? E sabe o que é que está interferindo. Aí como você vai... Assim, Dão, você fez de tudo possível para ir e não deu certo, pelo menos você está com a sua consciência livre que tentou tudo que foi possível. É que aí, nesse caso, não é um impedimento natural, né? Eu acho que o que a Dalva está falando, quando tem os casos acima, ou da chuva, ou da visita inesperada, ou do contratempo, que a gente não conseguiu se livrar de jeito nenhum, então, nesse caso aí, talvez a espiritualidade tenha realmente interferido para que a gente, por algum motivo, para a gente não ter ido naquele dia. Exatamente. Por isso que a gente tem que combater, a gente tem que perseverar. Quando acontece isso, não, eu vou, né? Assim, eu vou porque eu preciso ir. Isso vai acontecer inúmeras vezes, né, com as pessoas que estão iniciando o trabalho mediúnico. Sempre vai surgir situações que os irmãos nossos que não querem que nós crescemos em nossa vida, eles vão tentar nos impedir de ir mesmo. E se a gente ceder isso aí, eles vão ganhar. Então, a gente tem que vencer dizendo, olha, vocês podem tentar fazer o que vocês quiserem, mas eu vou. Aí você vai estar, assim, se você quiser ir comigo, se for um irmão espiritual que está nos impedindo, você é bem-vindo, né? Será bem recebido lá na casa por todos nós. Aí você vai vencendo as dificuldades. Mas, Posso falar uma experiência minha? Eu já tentei fazer aula em outros centros umas 5 vezes. Essa já é a 6ª vez. Eu estou no 4º ano. Mas agora você está perseverando. Bom, vocês estão vendo aí que primeiro natural seria viagem desesperada, né? De repente, no trabalho, você tem que ir lá para tal lugar. Não tem como, né? Doenças graves em casa, ou o próprio cooperador, né? E é o que está acontecendo hoje, né? Quer dizer, não tem como a gente realmente comparecer à reunião, né? Que, na verdade, seria bem gratificante estar na aula presencial, fazendo a parte teórica, mas também fazendo a parte prática, que para mim realmente é uma coisa bem boa, bem gostosa. Né? Mas estamos impossibilitados temporariamente, mas se Deus quiser passar logo. É um impedimento natural. Não muito. Senão vai acabar a nossa aula, a gente não vai fazer a vibração. Está acabando. Bom, a lei Kardec nos orienta, né? Por tudo quanto temos dito, compreende-se que o silêncio e o recolhimento são condições de primeira ordem. Contudo, não menos importante é a regularidade das reuniões. Ter disciplina, né? Está sempre presente na maioria das vezes. Logicamente, quando a reunião se realiza em dia, horário fixo, o espírito ajusta seus horários e é raro o que falta. Eles ajustam os horários deles nas reuniões que nós estamos trabalhando. Que nem na nossa casa aí, segunda, terça, quarta, o horário das 7h30 até as 9 horas, eles estão presentes, né?
E eles não faltam. E quando eles, por um motivo, um deles precisarem faltar, eles colocam outro no lugar, né? Com a mesma capacidade, com o mesmo amor. Dessa forma, nós devemos também dar um bom exemplo. Devemos também perseverar e frequentá-la assiduamente. Onde aí, senhor? O que nós entendemos por avaliação, análise? Rapidinho, né, senhor? Senão nós vamos perder a coisa. Passa aí, né, senhor? Não, é até às 10. Mas é claro que não pode alongar muito. Mas o nosso horário é até as 22. Avaliação. O que entendemos por avaliação, análise. É com vocês, gente. O que nós entendemos? Põe o slide. Passa o slide. Você fala avaliação das reuniões? Sim. Aí eu acho que a gente tem que avaliar todo o contexto, se ela foi de acordo com o momento. Essa análise, né, com relação à passividade, com relação ao dirigente, se teve alguma normalidade, se tudo correu dentro do esperado. Não seria mais ou menos isso, essa análise do... Passa o slide aí, Delcione. Então... Bom, avaliar é com base em informações válidas e parciais. Né? Sem preconceito, sem aquela história de simpatizar por uma pessoa e não ter simpatia por outra. É sempre emitir valor realmente com base em informações. Né? Passa aí, senhor. A avaliação não é um fim, mas um meio que permite verificar até que ponto o objetivo tomar uma decisão. Então, é necessário ser feita essa avaliação para ver se nós estamos atingindo aquilo que nós nos propomos a fazer, certo? Todo mundo faz isso em todo lugar. É logicamente que não avalia o trabalho em si, aliás, não avalia a pessoa em si, mas sim o trabalho que está sendo feito. Vamos lá. Então, a avaliação da prática mediúnica deve focalizar aspectos espirituais da organização e de funcionamento da reunião mediúnica. A conduta dos participantes perante a manifestação dos espíritos, fundamentado na orientação do Evangelho. Tudo bem, Teio? Vamos lá, senhor. Critérios. Critério de avaliação. Põe na tela aí, Nelson. A gente vai falando. É que o meu mouse está meio sinistro aqui. Vai pondo aí. Impessoalidade, autocrítica, espécie comum de equipe funcionando de forma coletiva, homogênea, nível de atendimento. Tem que ser analisado de uma forma pessoal, né? Como já foi falado. E tem que ter autocrítica, né? Saber o que está falando. Né? É lógico, o esforço comum de toda a equipe mediúnica, né, para funcionar de uma forma coletiva e homogênea. E, logicamente, que nós comentamos também como foi o atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Se foi bem, se atingiu o objetivo, né? E também a mensagem dos espíritos, né, que nos trazem mensagens de incentivo. Né? Tudo isso é analisado, tudo isso é visto para que haja o crescimento do trabalho mediúnico e que haja o crescimento das pessoas que ali estão envolvidas. E aí, meu senhor? Avaliar o quê? Avaliar para quê? Quando avaliar? Onde avaliar? Como avaliar? E quem avalia? Alguma sugestão? Acho que quem avalia é o dirigente, né? Acho que o dirigente é que faz a avaliação. A equipe inteira, talvez, né? Avalia o que foi feito. Quem avalia é a equipe inteira. Põe aí, Nelson. Avaliar o quê?
atuação de todos os participantes, organização e funcionamento da reunião e a forma de avaliação. Se todos realmente colaboraram de uma forma eficiente, né? Se a organização e o funcionamento teve um padrão bom, tranquilo, sereno, né? E como que nós estamos fazendo a avaliação, né? Se nós estamos fazendo a avaliação de uma forma correta, né? Avaliar para quê? Melhoria de trabalho, para se ter qualidade, produtividade, eficiência. E se de alguma forma a gente está vendo que alguma coisa não está se encaixando, então nós vamos tentar a mudança de rumo. A definição de objetivo, metas, valores, estreitamento de relações, né? Que o trabalho mediúnico é feito de afinidade, de simpatia entre as pessoas. Então, isso vai estar dando também a nós, assim, uma aproximação mais carinhosa, uma aproximação de mais respeito com as pessoas que trabalham conosco. Quando avaliar? Após a prece de encerramento de cada reunião. Acabou a reunião, fez a prece de encerramento, aí nós vamos avaliar o que aconteceu na reunião. Professor? Onde avaliar? Na sala onde é realizada a reunião, logicamente. Como avaliar? Ou aqui, como diz, não deve haver o espírito de crítica ou de fiscalização. As observações fraternas e desapaixonadas, nesse sentido, alertarão os companheiros contra sermões que precisam evitar, recordarão ao encarregado do esclarecimento pequenas inconveniências de atitude ou palavras que não devem reincidir. Isso quem nos fala o Chico, né? E ele, logicamente, que ele fala assim que nós devemos fazer tudo, assim, na verdade, com bom senso, né? Com respeito, com amor. E também não passar sermão em qualquer pessoa do trabalho, por qualquer motivo. Quando nós estamos percebendo que quem está conversando, né, de repente ele usa algumas palavras não muito boas, né, palavras inconvenientes, assim, deve ser falado para ele, aí ele vai refletir e vai analisar realmente que ele tem que corrigir essa deficiência dele, né? E quem avalia são todos os participantes, né? Todos que participam do grupo têm que dar a sua opinião do que achou, ou como foi o trabalho. Meu senhor, tudo bem, Teio? Sim. Então, é isso aí, né? Você avalia, você reflete, você corrige e você bota em ação. É um círculo. Você vai avaliando, vai refletindo, vai corrigindo e vai agindo. Sempre para o bem de todos. Então, a avaliação deve sempre estimular a reflexão de ações desencadeadas no trabalho ou atividades. Os resultados da avaliação permitem correções dos rumos e melhoria dos processos, desde que decisões efetivas sejam tomadas. Não adianta nada, não adianta nada a gente fazer a avaliação, refletir, ver as coisas e não tomar atitude nenhuma, né? Não corrigir os erros que estão acontecendo. Por isso que é feita a avaliação, é para corrigir o que não está acontecendo. Oi? Tudo bem, tá aí? Sim. Tudo bem. Bom, então é isso aí, pessoal. Corremos um pouco, porque tem 2 aulas, e para que a Margarida faça a nossa avaliação. Agora vamos para o Evangelho. Passa. É o Evangelho, né? E depois as vibrações com o passe coletivo. Tá. Então é com e vocês. A prece final. Segue diante. Pode começar a fazer o Evangelho? Sim. Pode. Por favor. O Evangelho de hoje é o capítulo 19, itens 6 e 7. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. Para crer, não basta ver,
é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século, e se for levada ao excesso, produz o fanatismo. Ao invocar a fé, colocamos em movimento determinadas vibrações e alterações químicas em nosso cérebro, enquanto pensamos. Nessa hora, uma energia maravilhosa desprende-se de nós e, como um imã, une-se ao fluido universal, que, por graça de Deus, está em toda parte, modificando-lhe adequadamente as qualidades, dando-lhe um impulso irresistível na força da cura. Bem, por isso que é que Jesus dizia a quem curava: a tua fé te curou. Pois os fenômenos de cura, considerados prodígios, na verdade eram apenas consequências de uma lei natural. Ensinava, nesse momento, aos que tinham ouvidos de ouvir. Quando falamos em fé, muitas vezes nos lembramos das doenças graves que nos atingem ou aquelas a quem amamos. Então perguntamos: por que o poder da fé de alguns pode ser tão abrangente a ponto de lhes ocasionar a cura? E a resposta é: a fé, quando ardente e sincera, pode operar maravilhas, remover montanhas. As montanhas de nossas dificuldades, unicamente pela vontade do pensamento dirigido para o bem. Quando Jesus disse que a fé remove montanhas, falava no sentido moral, e não de uma montanha de pedra, que sabemos impossível remover. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, o preconceito, o orgulho, os interesses materiais, as cegueiras, tantas outras montanhas que atravessam os nossos caminhos. Mas não nos iludamos. Na grande maioria das vezes, somos nós que as colocamos. E a pior, na falta de um culpado, culpamos a Deus. No entanto, depositamos pela confiança no Criador, nosso espírito passa a estagiar em ondas magnéticas positivas, que, por sua vez, como um imã de todo pensamento, atrai os bons espíritos, que então, por toda a misericórdia de Deus, vêm em nosso auxílio. E mesmo que não percebamos a ajuda, estará sempre em nossas mentes. A fé raciocinada ilumina demais. Não gostamos de encarar nossas falhas, muito menos de trabalhar com elas. Preferimos ficar no desconhecimento de nós mesmos. E não percebemos que a fé que sem raízes se faz fraca, sem o poder de remover nossas montanhas e nos levar à compreensão da justiça de um Deus que não pune, mas que institui entre suas leis a justíssima lei do retorno, ou do karma, ou ação e reação. Na verdade, enfim, pedimos de maneira que queremos e recebemos da maneira que necessitamos. Que assim seja. Assim seja. Agora que nós estamos mais fortalecidos, depois desse evangelho maravilhoso que fortalece a nossa fé, principalmente nesse momento que estamos atravessando, e também vem em conjunto com a leitura do Seara, que foi a união e a fé, eu convido a todos a fecharem os olhos e vamos serenando os nossos corações. Mentalizemos Jesus nos abraçando, vamos nos envolvendo em sua luz, luz que toca os nossos corações, e juntos formamos uma corrente de amor, de paz, de alegria e fé. Direcionemos esses sentimentos em forma de luz a envolver todo o nosso planeta, levando o entendimento, a igualdade, a paz e a união a todas as nações. Que essa luz abrace com sabedoria, amor e honradez todos os governantes e seus assessores. Vibremos coragem, confiança, fé, paz e fraternidade pela humanidade. Luz a envolver os hospitais,
as casas de apoio coletivo, os orfanatos, os asilos, levando a saúde, o equilíbrio, consolo e conforto a todos. Luz a conduzir as crianças e os adolescentes. Vibremos harmonia, compreensão e entendimento ao nosso grupo de estudo. Luz a envolver todos os lares familiares. Mentalizemos agora o nosso lar e, juntamente com Jesus, visualizemos uma luz percorrendo todos os ambientes e deixando em cada cômodo fluidos de paz, de amor, saúde e fé, e que essa luz abrace a todos que conosco convivem. Abracemos com carinho os esquecidos, os excluídos, os irmãos encarcerados em suas ilusões. Vibremos fé, bom ânimo, esperança, coragem e confiança aos profissionais da saúde, da segurança e por todos aqueles que trabalham com serviços essenciais. E nós, que estamos em casa, vibremos uns pelos outros. Que assim seja. Envolvidos que estamos pela luz de Jesus e em sintonia com o nosso guia espiritual, elevemos o nosso pensamento a Deus, tendo a certeza que Ele irá nos conduzir e atender às nossas necessidades. Pedimos para que a espiritualidade nesse instante possa ministrar o passe coletivo. Que assim seja. Vamos fazer a nossa prece final? Podemos fazer a prece final. Salete? Pode fazer a prece final. Quem vai fazer? É a Salete. Sou eu. Encerramos mais uma aula, mais uma reunião de estudos e agradecemos por todo o conhecimento adquirido, toda a orientação que recebemos dos nossos mentores e dos espíritos amigos. Que estejamos atentos às oportunidades para a prática da caridade e do amor nessa semana que se inicia e que estejamos novamente reunidos na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Você só